Uma coisa que, desde que houve o golpe de Estado e a ascensão do uso das mídias sociais como ferramenta de inteligência, subversão e propaganda, o conceito aplicado é o conceito do arquétipo. É semelhante ao que acontece nos Estados Unidos, ah, mas lá é mais espalhado e o americano tem liberdade de expressão desde 1776. Quer dizer que a proposta da Constituição do Bill of Rights ela faz parte da identidade americana. Se espera isso. E isso é inegociável. Essa é a diferença, porque tu pode ter uma lei no papel que diga que tu não tem liberdade de expressão. Mas as pessoas comportam-se como se essa lei não existisse. É uma transfiguração antropológica. É uma identidade do povo, coletiva psíquica. Bill of Rights, liberdade de expressão. Então, mesmo que lá forças específicas, que eu não vou entrar em detalhes agora, não porque eu as estou protegendo, porque é muito extensivo esse assunto, criar esses arquétipos. O cara cientista, mas lá isso é debochado nos Estados Unidos. O cara cientista. Aqui não, aqui tu atira um cara assim, esse cara é um especialista. Eu digo, como é que ele é um especialista? Ah, ele tem faculdade não sei do que. Por que esse cara tá de pijama? Especialista. Ah, ele tem faculdade disso. Ah, esse aqui o cacete deu. Pronto, atira aquele cara. E pronto, o brasileiro aceita, porque ele tem cartões, né? Então, tá? Ah, então, olha aqui, ó. Então, esse gordo foi selecionado como o cara oficial do espaço. E o que. Então, são todos. Já notou? São todos neoliberais. São todos neoliberais. Todos emitem propaganda do Departamento de Estado americano. Porque aí o cara vem com, eu tenho credencial. Como é que funciona? Eu tenho credencial, fala do espaço, tá? Aí vem alguém assim, ó, fala isso. Fala isso. Ele explica por que nós não podemos explorar o petróleo, tá? Com a ascensão dos podcasts como forma de propaganda, tem muito mais coisa sendo dita. Tem muito mais propaganda sendo feita e muito mais coisa sendo dita. A sua colaboração financeira, para quem puder, assinar por mês no Catarse a partir de 5, no Apoia a partir de 10 por mês, não é nada isso aí, mas se todos fizerem uma assinatura, já ajuda bastante. E doações via Pix aleatórias, quanto você quiser, é só copiar e colar o Pix no seu aplicativo bancário. Então voltamos a esse gordo arrombado aqui, tá? Que vamos ver o que ele vai falar. Eu estou me baseando no título. O tesouro brasileiro que não pode ser explorado. Vamos lá. Os Amazonas tem realmente elevado potencial de impacto ambiental ou isso é mais uma narrativa sem fundamento das ONGs que já foi comprovado que não existem os tais corais da Foz do Amazonas? Obrigado. Cara, já falei isso aqui e vou falar de novo, cara. A Foz do Amazonas ela já é explorada na Guiana, do lado do Brasil ali, entendeu? Do lado do Brasil já tem poços ali, vários e vários poços. Guiana, Suriname, todos os países ali para cima de um lugar que a gente chama de margem equatorial. A Foz do Amazonas, da onde a Petrobras quer furar, é longe. É bem longe, na verdade. É 500 e tantos quilômetros de distância e já foram feitos estudos das correntes marítimas ali. Se caso o poço que eles vão furar... Vem a ladaia. Tu vê, para não parecer estúpido, primeiro ele diz sim, os poços, quer dizer que os franceses, né? Eles tiveram a sorte, vejam só vocês, de apenas furar aonde não dá problema. Aí ele concorda que a Foz, porque tu sabe que quem está instigando guerra nuclear na Ucrânia está preocupado com o meio ambiente. Faz sentido isso aí, não faz? Aí os caras, fora, você sabe, vocês estudaram a história da mineração? Mineração, essa coisa aqui que ajuda a fazer teu telefone. Já viu os trabalhos escravos que é feito no Sudeste Asiático e na África para fazer celular? Tem alguém preocupado com aquela gente lá? Eu quero que o meio ambiente se foda. Por que eu vou? Eu pago 5 pila numa caixa de leite. Se eu não tenho dinheiro para comer agora, por que eu vou me preocupar com os filhos dos bancos? Porque só vai ter dinheiro para sobreviver no grande. Por que eu vou proteger o meio ambiente para os filhos do Goldman Sachs
caminhar no meio de um arvoredo. Vão tomar no cu, eles que caminham no Wasteland. Eles que caminham no Mad Max, tá? No Fallout nuclear, eles que vão tomar no cu, eles que nos escravizaram e ajudaram. Por que eu vou ajudar a preservar o futuro dos netinhos da Goldman Sachs? Vão tomar no cu, meu. JP Morgan. Uma merda. Primeiro a minha vida tem que ser boa. Primeiro o brasileiro tem que valorizar a existência. É tudo um bando de pateta. Esses podcasts viraram uma praga nesse país. Tomara que essa bosta acabe de uma vez. É problema. Pelas simulações foram feitas, o petróleo, o óleo, ele não vai para Foz. Ele vai para outra direção. Isso aí foi simulado lá pelos engenheiros, entendeu? Isso aí, cara, é uma grande confusão, é uma grande briga, entendeu? Então define, e aí dá ou não dá para explorar? Fala, toma uma posição. Por quê? Envolve política pra caramba, porque aqui no Brasil se explora petróleo na frente de um estado, aquele estado ganha os royalties, e ali seria o Amapá, que a gente sabe que não é um estado tão desenvolvido. Então dá os royalties para o Amapá. Isso poderia representar um grande desenvolvimento, Sim. porque a reserva ali estimada está na casa de 13 bilhões de barris. Tá. É quase que um pré-sal da vida que tem ali, entendeu? A gente precisa daquele petróleo, porque o pré-sal em 2026 já começa a curva de depressão que a gente fala. Eu não acredito em nada que esse cara fala. Nós precisamos de uma pessoa idônea para falar isso aí. Ou seja, os campos eles chegam num ponto, depois começa a cair a produção. O do pré-sal é 2026. Sim, então... mas lembra que disseram antes que primeiro não tinha pré-sal nenhum, te lembra? Aí depois eles disseram que era difícil explorar. Aí quando veio o Brasil conseguiu fazer. Então essa história de curva e depressão, esse gordo é especialista no quê? Como é o nome desse merda mesmo? Como é o nome desse cara? Nós vamos ter que pesquisar esse bosta para não descobrir como é o nome desse arrombado aqui. Agora ele palpita sobre todas as coisas. Nós vamos de uma fonte idônea para nós saber do que se trata. Isso aqui eu achei que era o cara do Bob Esponja, aquele, o Patrick. Tá feio esse desenho do foguete, hein? Achei que era a estrela do Patrick. Então, para explorar, para produzir, a gente precisa de um tanto de tempo. Então, lá seria uma nova grande fronteira. Tá, nós sabemos disso. Qual é o teu veredito, meu? Porque todo mundo sabe disso. Nos seus modelos e tudo mais. Mas a gente também sempre tem que lembrar o impacto da chegada os caras tossindo, comendo, cuspindo nesses bagulhos. Pessoas nos lugares onde elas não chegaram ainda. Então, por exemplo, milhares de empregos vão ser gerados. Também são os empregos e tem o impacto também. Então, claro. Quando você fala de Belo Monte, por exemplo, tem o cálculo do impacto da usina propriamente dita, mas daí também tem a construção de estado. Eu não quero ver esse bosta comendo X, cara. É foda. Eu fico um pouco incomodado dessa história de a narrativa de não sei quem. Gente, tem profissional que trabalha com petróleo. Eu tenho grandes amigos que trabalham. Um amigo meu me disse. Eu não sei o nível de vulgaridade. Isso é uma decisão de extrema importância para a segurança nacional brasileira. E quem é que está discutindo isso? Eu tenho amigos, esses gordos, esses nerds arrombados aqui. Então, eu não confio em nada que esses caras falam. Você é professor da escola, esses caras aqui. Tá? Eu vou pesquisar qual é as credenciais. Eu vou ter que apelar para as credenciais, porque. Como é o nome desses caras aqui? Eu não sei, vou ter que pesquisar. Quem souber o nome desses gordos, desses bosta aqui, tu coloca aí nos comentários, porque eu não vou pesquisar agora, isso aí. Trabalham com meio ambiente, com levantamento ambiental, claro. Com cálculo de então tu faz assim, ó, tu vai lá nos Estados Unidos, tu vai na China, tu vai na Coreia do Sul. Tu sabia que a reciclagem polui mais que jogar lixo no chão? Que a logística do capitalismo que vocês amam tanto inviabiliza a reciclagem? Então, isso é uma questão logística técnica. Então, esses caras iam aprender muito mais sobre a vida se eles realmente quisessem a verdade, estudassem geopolítica e filosofia, por exemplo. Porque não adianta, lembrando que todas as ciências são filhas da filosofia, porque elas advêm do ato de saber pensar, que implica querer a verdade, a consciência, para aprender a ser. E, portanto, tudo mais transcorre. Então, por isso que esses caras vivem, o cara tem uma camisa escrito blá, blá, blá. É exatamente o que tu faz. Blá, blá, blá. E blá, 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 bye. Onde está a parte onde esse gordo do espaço diz que não é para explorar o petróleo no Amazonas?
que não estão fazendo narrativa nenhuma. O cara vai lá, vê se tem o bicho, vê se tem as plantas, calcula os impactos, e aí ele coloca esse dado para os tomadores de decisão, sejam eles políticos, sejam eles a Petrobras, sejam eles a sociedade, tomar a decisão. A sociedade brasileira não toma decisão nenhuma. Aquele impacto vai valer a pena ou não. E aí, dentro dessa lógica, eu acho que a gente tem que exercer um pouco mais nosso papel político. Então, além de escolher os políticos que são da corrente... Não tá, quem é que quer? Quem tu falou nada? 3 ou 4 dias discutindo isso. Então foi lá o pessoal do IBAMA, o pessoal da Petrobras, o E pessoal aí? das empresas exploradoras de petróleo no Brasil, E aí? tudo. Chamaram, a Shell tem um poço ali no... A Shell, sabe que a Shell, a querida cristã Shell, a Shell, Shell é uma petrolífera da monarquia holandesa. A Shell apoiou os dois lados da guerra civil na Nigéria, não o Niger esse aí, antigamente, lá atrás na época da Guerra Fria. Tanto os comunistas guardavam os campos de petróleo da Shell, quanto os soldados americanos. Como os soldados americanos guardavam os campos do ópio. Então, se os soldados americanos guardam os campos do ópio, tu não acha que os soldados do BOP facilitam o narcotráfico de cocaína? Tá o pai, tá o filho, né? Olha, eu sei que é uma livre associação e é uma espécie de pseudo-silogismo que eu fiz aqui, mas tu tem que investigar às vezes assim. Porque é assim que tu puxa os fiozinhos, entendeu? Então, associações, você vai pesquisando através das associações, você traça panoramas, você tem que instigar isso em você e não sair confiando nesse sapo gordo aqui. Eu não confio em ninguém nesses caras capaz. Primeiro, note a semelhança entre todos eles. Eles são todos neoliberais, eles são todos de direita, eles são todos contra tudo que é bom pro Brasil. É um ponto em comum deles, já notou? Tem critérios que definem quem são. Então esquece essas baboteiras de buraco negro, espaço. Porque metade dessas física moderna, discussão de física moderna, é tudo ficção científica, tá? Buraco negro, o sol vai acabar. Quanto tempo vai levar para o sol acabar? A hora que ele acabar, tu vai ver. Ou não vai ver, porque a luz vai apagar. Então, tudo isso é merda. Esse cara não o que ele faz? Ciência que não tem serventia de aplicação é papo furado, meu querido. Não que você tenha que coibir isso, porque é na liberdade de expressão que a gente descobre as coisas, mas se você não tem habilidade de replicar uma coisa, não tem habilidade de... O cara se chamar cientista, ou ser o cara oficial da ciência, ele pelo menos tem que participar de alguma coisa relevante. Tá? E ele é usado para fazer propaganda. Então vamos ver. Tu viu que agora, essa é a segunda parte do vídeo, ele não falou nada dessa questão aí, se dá para explorar ou não dá. Entendeu? Outras empresas têm postos ali no Suriname, né, na frente ali do Suriname. E é uma questão muito complicada. É complicado, então define. Eu estou descomplicando. Explore e manda todo mundo tomar no cu. Complicada mesmo. E eu acho que não vai se resolver tão cedo. Tá, mas me diz uma coisa. É para explorar ou não? Ele não falou isso, né? O senhor da ciência não falou isso. Fora que por trás de tudo isso tem toda uma brigaiada política, cara. Que aí a gente não faz nem ideia. Eu poderia ir na esquina e um cara me daria a mesma conclusão que tu. Tu precisa ser credenciado como cientista oficial para poder me dar um relatório de bosta desse aí que tu deu aí? E por que esse cara tá de pijama, hein? Do bololô que isso vira por trás. Bololô, eu nunca ouvi bololô. Das negociações que tem entre... Tá, e qual é o teu veredito científico? Dá para explorar ou não? O salame ficou em cima do muro, o senhor cientista. Bilhões de... 3 bilhões, você falou? 13 bi, né? 13 bilhões de barris de petróleo. Negociações e afirmações também, né? Ele quer esse aí, quer ser engraçado, esse cara. Eu tenho duas coisas só para acrescentar nesse assunto. Vamos lá. Que, se não me engano... Ele fala com essa voz embostada de especialista, tu já viu? Porque ele foi se elegendo especialista. Foi em 2016 que eu fiz um vídeo sobre os corais lá na Foz do Amazonas. Até onde me consta, existe sim. Não tem essa de que não existe, não. Existe sim. E os corais vão uma merda. Por que nós temos que explorar coral? Eles estão tem uma dinâmica diferente dos corais puramente marinhos, mas existe sim. Tá. E segundo, que é só falar esse lance do Emílio. Engole primeiro. Isso é uma coisa que eu sempre faço questão de salientar. Quais ONGs? Puta que pariu! As ONGs não dá nome! Quem são esses Quais caras? são a porra dessas ONGs que o pessoal fala? As ONGs não podem deixar... Percebe que vira como é que fala? Desculpa, é a cartada mágica, é o Coringa. As ONGs. Porque não tem ONG nenhuma. As ONGs. Estranho que ele...
Eu tenho um documentário, tá, da CIA, onde o documentário é de 1950. A parte do documentário, eu legendei um documentário sobre uma estratégia de inteligência chamada as estratégias das tensões. Mas na formação da CIA tu tem isso feito numa TV pública americana. Isso é uma sociedade livre, tá? Onde os caras explicam. Quando teve um dos escândalos da CIA, um dos primeiros, os caras fizeram um panorama assim, tá? Com aqueles caras que falavam assim, sabe? Com aquela voz assim dos anos 50. Aí tinha um diagrama e eles mostravam como a CIA operava dentro dos Estados Unidos. Que o escândalo era esse, porque a CIA não tem jurisdição em território americano. Hoje em dia eles fazem o que eles querem, cagam na sala, cospem na tua cara, mas eles não. O pretexto, porque a legislação era nova, os americanos nunca gostaram dessa história. Se tu estudar a história dos fundadores da América, aqueles caras eram paranoicos com poder e centralização de poder, porque eles sabiam que qualquer um poderia entrar dentro do poder e tomar e usar contra eles. Então, eles criaram tudo que é empecilho, dificuldade para não permitir centralização de poder. E até hoje tu ainda encontra isso, 300 anos quase depois, dos empecilhos que eles criaram lá. Tá? Dos atravanques que eles criam, burocracia, para que não funcione, porque a facilitação vai gerar em fascismo sempre. Centralização de poder termina em autoritarismo. Então eles criaram um monte de calabouços jurídicos sabe? E onde fica difícil a centralização. E nessas explicações da CIA, desse cara fazendo assim, ele explica a ação das ONGs. Nós sabemos também que é uma narrativa do meio ambiente e essa narrativa é global. Por que tem países do mundo preocupados com o meu país? Tá? Porque se tu estudar a história da mineração, como eu disse, a Apple e a Samsung não estão preocupados com os efeitos da mineração para eles obterem os metais para fabricar celular. Os Estados Unidos falam até em minerar a Lua, minerar planetas. Pensa quando eles forem minerar a Lua, esse cara vai concordar com minerar a Lua. Aliás, se ele concordar ou discordar, não vai mudar bosta nenhuma, por quê? Que poder que ele tem? Tu tem que baixar a cabeça e voz me ser assim, Então, enquanto a Lava Jato vem aqui destruir teu complexo aeroespacial, para que tu não possa nem lançar uma porra de um foguete para dar uma volta na Lua, os americanos criaram a Força Militar Espacial, Space Marines. Aquilo que tinha em qual jogo? O Doom. Então tu vê a relação de propaganda, eles estão trabalhando na tua cabeça com a ideia de tu ter fuzileiros espaciais. Baleeiros da Lua. Agora não tem baleias na Lua, então cantamos uma canção sobre baleias, baleiros da Lua. Aí, baleiros da Lua, não há baleias na Lua, então cantamos uma canção sobre baleias. Agora tem fuzileiro na Lua. Minerar a Lua. Aí vamos ver o que esse bosta vai falar. Esse cara anda até com uma camisetinha de dinossauro, meu Deus do céu. Um tá de pijama. Então ele vem satirizar dizendo que não existem ONGs. Como se fosse uma teoria da conspiração o fato de existirem ONGs. Não, existem ONGs sim, meus fofinhos. Tá? E elas agem como células de grupos de inteligência, cliques financeiros, tá? Ele quer uma lista de nomes das ONGs. Mas isso é que nem eu disse sempre pra ti, Me mostram a foto do rinoceronte. Eu disse, mas eu tô vendo uma pegada do rinoceronte. Não, mas a pegada do rinoceronte não prova que aqui está o rinoceronte, a não ser que eu veja o rinoceronte. Não, negativo. Se existe uma pegada do rinoceronte, é porque um rinoceronte pisou no chão. Então, nem sempre, mas há nomes sim. Nós vamos achar esses nomes, tá? Nem sempre. E não importa se tu mostrasse o nome pra ele, ele ia te dizer outra coisa, porque esse cara não quer a verdade. Ele quer ser um dos carinhas oficiais da ciência que vem aqui fazer uma carreirinha, indo em programinha, quando cai uma árvore lá. Por que o tornado tal matou as sardinhas no norte do Roraima? Aí ele vai aparecer um quadradinho dele na televisão, ele vai explicar, especialista, não sei do que. É isso que ele quer. É isso que esses caras todos querem. Só que em vez de estar na TV, eles fazem isso nesses podcasts. São eles elogiando eles mesmos, discutindo com eles mesmos. Não há um acirramento, não há um desafio ao que eles falam. Tu entende? Os caras vêm aqui, falam as coisas e saem fora. Não. Quem está mostrando que são os bosta aqui sou eu. Então estão aqui satirizando o uso de ONGs como estratégia política para fomentar paralisias sociais
e ações políticas desenvolvimentistas nacionalistas, como se não existisse isso. ONG tem nome. Você tem um site que você procura na internet, que é do governo, que é o site federal, que ele fala quais são as ONGs que atuam na Amazônia. Você tem o nome de todas elas, com a proposta de cada uma delas, quanto dinheiro cada uma leva, Claro, faz sentido, com certeza. Então, por exemplo, quando os Estados Unidos foi no Iraque, ele postou no site, ele explicou o que estava acontecendo, e nós foram lá em nome da liberdade e da igualdade social. Jesus Cristo, não foi isso? Não foi por isso que eles foram no Iraque? Então, é engraçado, para um bando de filho da puta que não acredita no governo federal, de repente, quando se trata para validar as ONG, o governo federal é sincero. Né? O governo federal é sincero, o governo federal é lindo, o governo federal é confiável. E outra coisa, se o governo brasileiro dá dinheiro para as ONGs, não importa. Porque essas ONGs não se trata do que elas querem lá. Porque tu está dizendo para mim que tu tem uma organização. Porque o que é uma ONG? Uma ONG não é uma instituição de caridade, uma ONG é meramente uma organização não governamental. O que é mentira. Porque essas organizações são governamentais. Então não é ONG. Chama-se de ONG qualquer coisa agora. Então se é uma organização não governamental, por que elas recebem dinheiro do governo? Porque se elas recebem dinheiro do governo, é uma organização governamental. Então tem que ter outro nome isso aí. De quem trabalha. De quem trabalha. O nome dos funcionários. Me fala o nome da fucking porra ONG que você tá falando. Que isso me irrita. Mano, as ONGs. Que caralho de ONG? Puta que pariu. Aquelas que estão com os comunistas. Desculpa. Mas nesse caso aqui nem as ONG, né? Aí a briga que existe hoje é Ibama Petrobras. É claro. Essa é a briga hoje. E tem nome, né? Se você for pegar, tem o responsável lá do Ibama que tá negando, tão tem lá, o responsável do Petrobras. A briga não é, porque aí é a briga interna, não. O Ibama ele foi aparelhado por esse grupo de esquerda, que eu não sei por que o PT apoia. O PT abraçou essa. Porque o PT nunca foi de fato nacionalista, ele só segue a onda. Essa narrativa do ambientalismo, que é uma instrumentalização para passar a régua e tornar os países subdesenvolvidos, mantê-los subdesenvolvidos. Depois, porque tinha a narrativa de que o petróleo era escasso. Se esse gordo aparecesse em 75, ele ia dizer para ti que o petróleo era escasso. Tá? Porque para um cara que se diz cientista, esses caras falam muito a narrativa do momento. Eles não falam nada que está na frente. Eles falam só o que parece a doxa. Né? Então, esse cara ia dizer em 75 que tinha uma crise do petróleo, porque essa era a narrativa. Só que o petróleo não é escasso, isso é mentira. E tem muito mais petróleo no Brasil. Aí eles criaram a narrativa do quê? Do meio ambiente. Não, primeiro era o que era poluição. Poluição, aí eles migraram da poluição a camada de ozônio. Nos anos 90 era a camada de ozônio, só fala na merda da camada de ozônio. Trocaram, porque tamparam a camada de ozônio, consertaram a camada de ozônio. Terminou a camada de ozônio, aí trocaram para aquecimento global. Lembra que era aquecimento global o nome? Aí o mundo estava esfriando. Eles, pô, você não dá para chamar de aquecimento global. Eles vão chamar agora então de... Era o global warming, o aquecimento global. Agora vão chamar de mudanças climáticas, que pode ser qualquer coisa. Lá, ó, nevasca lá, aquecimento. Mudanças climáticas, ó. Vocês têm que parar de usar gasolina, por isso o tornado para de usar gasolina. Aí tu vê como a ação do golpe que desindustrializa o Brasil e destrói a matriz energética brasileira, que é uma ação dita que é feita pela direita, né? Golpe de Estado, Operação Lava Jato, ela vai de encontro com a narrativa de esquerda do clima. Porque aí diz assim, esse petróleo é um combustível sujo mesmo, então valeu o golpe de Estado. Então tu vê como as duas coisas se encaixam, direita e esquerda se encaixam para manter o Brasil subdesenvolvido. E uma das funções desses arquétipos de podcast aqui é validar. Tu vê que esse gordo não falou nada. O outro deu um piti ali e não sabe do que ele tá falando. Esse cara tá de pijama, tá na hora dele dormir. Já não sei se já não dormiu. Aquele outro tá falando blá blá blá. É um desastre. Esses são os cortes da ciência sem fim. Eu até agora não vi ciência nenhuma. Eu vi uns caras tendo uma conversa menos sofisticada do que um bando de cachaceiro numa bodega. Mas vamos lá. Apresenta os dados.
E aí eu acho que Para de comer essa merda, cara. Que bando de filho da puta. Que parem de comer essas porcarias, meu Deus. Eu comendo essas merda no ar, que merda é isso? Cara, gente escroto. Por que tu toma água nessas garrafinhas? Toma água na torneira, mas onde é que vocês vivem que não dá pra tomar água na torneira? Aqui, ó. Ou põe num copo. Pra gente que tá preocupado com o meio ambiente, olha a quantidade de lixo que esses caras geraram aqui dentro. Hã? Você deu um excelente exemplo. Pô, você está interessado no assunto, você tem que exercer o seu papel político, que Vai não na é TV só Senado, votar. cara, tá tudo gravado as lives lá. Disponível Assista. para todo mundo. Vai assistir, vai saber em quem você está votando, qual que é o papel do senador que você escolhe. Nossa, eu nunca ouvi um discurso desse. Já pensou em patentear uma conversa dessa? Também é um discurso super seguro, né? Esse cara nunca vai se incomodar por dizer isso. Uma coisa super segura. Por que ele está falando aquilo? Claro. Porque daí a gente está mais informado e mesmo assim, ó, a sua posição pode ser, pô, eu sou favorável a explorar o petróleo lá na foz. Tá bom, escolha candidatos e exerça o seu papel político para isso. Então. Claro, só que tem um problema. O Bolsonaro disse que é a favor de explorar, provavelmente. Só que ele vai privatizar e dar o lucro da exploração para uma organização privada. Então não é assim tão simples. Mas como vocês não sabem falar dentro, vocês estão aí falando de tudo em termos genéricos, tá? Porque, assim, eu nunca fui enxurrado de tanta ciência. Meu Deus, me sinto até mais científico. Eu quero saber para que tipo de moloide esse podcast é feito, hein? Tudo merece tomar um estanho na testa. Porque as coisas sérias no Brasil são tratadas com tanta credulidade imbecil que dá vontade de esganar esses desgraçados aí. Tá? Por que a China é tão avançada na ciência? Porque nós não temos o pirula. Aliás, porque nós temos o pirula. Esse gordo fala isso, o homem nunca pisou na lua. Eu tô vendo aqui nas barrinhas aqui, ó. Essas coisas aqui, ó. As moscas distorcem o espaço-tempo. Esse é o nível desse cara. Se isso acontecer, pode ser o fim da raça humana? Porque nós não teríamos como se uma doença antiga fosse descongelada. Ah, tá aqui o cara comercial da Eterna, outro bosta. 1.500 bombas estão prontas para lançamento. Eu quero que vocês percebam o alinhamento, ó. Tá? Esse aqui vai te explicar tudo sobre o golpe. Então vão ter que ver. E esse cara é anão, os ombros dele são menor que a proporção do peso da cabeça. Note como esse cara desse coisinha que tá girando aqui, ó. Note como todos eles vão ó, esse carioca é fascistão, esse bola é maçom, fascistão. Eles são tudo fascistas, tá? Eles estão tudo envolvidos com esse golpe de Estado e eles vão lá, são tudo anti-nação. Eles são a favor de privatizar tudo. E pra mim esses caras são tudo cheiradores de cocaína também. Eu não posso provar isso aí. Os comportamentos e as maneiras que eles se expressam, tá? O jeito que esse carioca se expressa não me surpreenderia se ele fosse cheirador. Aí esse cara que foi destacado, expressão do PCO, para falar de geopolítica, esse professor Rock. A nova ordem mundial existe? Ah, nós vamos aqui pegar isso aqui depois, ó. Nova guia. Eu fiquei muito deprimida no primeiro Natal brasileiro, sabe por quê? Não, quem é tu? Que se foda. Quem é essa Catiuxa? Quem é essa... Uma puta russa aqui. Tchau pra ti. Eu fui num debate no Planetário e uns 10 queriam me bater. Ah, por quê? Porque tu é avant-garde? É uma desgraça isso. Dá pra se divertir com esses caras se tiver saco. Tá? O Irã chegou a temperaturas impróprias para a vida humana. Lá chegou a fazer. O clima do planeta está pior do que nunca. O aquecimento global, viu? Eu falei isso sem ter visto o thumbnail aqui. Aí depois tem que ter, colabora com o canal, assina aí nos links, faz uma doação. É muita merda para acompanhar, pessoal. É muita merda para acompanhar. É muita gente falando muita bosta e tem que pelo menos criar um contraponto para afirmar ali, para quem buscar a verdade e achar um dia. Porque esse cara ficou repetindo merda 24 horas por dia. É isso aí, pessoal.